E se eu te dissesse que um dos maiores heróis da Bíblia era, na verdade, um cara cheio de falhas, um homem escolhido por Deus, mas que repetidamente ignorou as regras, um guerreiro cuja força vinha do céu, mas que caiu nas armadilhas mais terrenas possíveis? Você já parou para pensar como alguém capaz de matar 1000 homens com o queixo de um jumento podia ser tão vulnerável ao charme de uma mulher traidora chamada Dalila? Essa é a história de Sansão, o juiz de Israel que nasceu sob uma promessa divina, viveu como um rebelde e morreu como um herói, literalmente levando um templo inteiro junto consigo. Mas antes de julgar suas escolhas, prepare-se. Essa não é apenas uma história antiga, é um espelho das nossas próprias lutas entre dever e desejo, entre missão e emoção. E no final desse vídeo, você vai entender por que a vida de Sansão pode nos ensinar tanto sobre força e também sobre fraqueza. Você já imaginou receber uma visita divina antes mesmo de nascer? Pois é exatamente isso que aconteceu com Sansão. Sua história começa não com ele, mas com os planos de Deus para um povo em crise. Israel estava cansado. Depois da morte de Josué, o povo entrou num ciclo cruel. Pecavam, eram escravizados, clamavam e Deus levantava um juiz. E dessa vez, o escolhido viria de uma forma inesperada, ainda no ventre da mãe. Seus pais se chamavam Manoá e sua esposa, da tribo de Dan. Um dia, o anjo do Senhor aparece para ela, sim, só para ela, e diz algo impressionante. Você vai ter um filho, e ele será nazireu desde o nascimento. Isso significa que ele jamais poderia tocar em vinho, carne de cadáver ou cortar seus cabelos. Ela corre para contar ao marido, e juntos recebem outra visita celestial. A promessa se confirma. Esse menino seria o libertador contra os filisteus. Alguém especial, consagrado por Deus, destinado a mudar o rumo da nação. Sansão não foi apenas um bebê desejado. Ele foi um bebê profetizado, um milagre encarnado numa época sombria. E essa promessa divina mostra que Deus nunca abandona seu povo, mesmo quando parece que tudo está perdido. Sansão cresceu, e não demorou muito para que o Espírito do Senhor começasse a se manifestar nele. Mas a primeira prova de sua força veio em um momento inesperado, e literalmente no meio do caminho. Certa vez, ele descia até Timna com seus pais, provavelmente para arranjar uma noiva. Sozinho no caminho, Sansão ouve um rugido. Um leão jovem, mas feroz, avança contra ele, sozinho, sem arma, sem ajuda. E a Bíblia diz algo impressionante. O Espírito do Senhor o revestiu. E adivinha o que acontece? Ele rasga o leão ao meio, com as mãos nuas, como quem abre um queijo fresco. Só que era um leão, um animal selvagem, e ele o matou sem arma nenhuma, apenas pela força divina. Mas essa história não termina aí. Dias depois, ao passar pelo mesmo lugar, Sansão vê o corpo do leão morto, e dentro dele, um enxame de abelhas tinha feito mel. Algo incomum, quase simbólico. E é ali que nasce um dos momentos mais curiosos da sua vida, o famoso enigma das abelhas. Esse episódio mostra algo importante. Deus estava com Sansão desde cedo, usando-o como instrumento. A força não vinha dele, mas do alto. E isso dava um recado claro aos israelitas. O livramento estava a caminho. Se tem uma coisa que Sansão não tinha, era paciência. E isso ficou claro quando ele decidiu se casar com uma mulher filisteia de Timna, algo que seus pais, logicamente, reprovaram. "Por que você não escolhe uma das nossas meninas?" perguntavam eles. Mas Sansão insistiu. "Ela é boa para mim." E a Bíblia diz algo interessante. Isso vinha do Senhor, porque ele estava usando essa decisão para provocar conflito com os filisteus. Entra então em cena o famoso enigma das abelhas, aquele criado a partir da descoberta no corpo do leão morto. Durante a festa de casamento, que durava 7 dias, Sansão desafia 30 companheiros de festa com uma charada. Se acertarem, ele daria 30 roupas finas. Se errarem, teriam que lhe dar as mesmas. Os convidados, claro, não sabiam a resposta e pressionaram a noiva até que ela arrancasse o segredo de Sansão e o entregasse aos homens. Quando descobre a traição, Sansão fica furioso. Sua vingança? Matar 30 homens em Aco, tirar suas roupas e pagar sua aposta com o sangue de estranhos. Depois disso, abandona a noiva, que acaba sendo dada ao seu padrinho de casamento. Esse momento mostra como Sansão misturava paixões humanas com planos divinos.
e como, muitas vezes, deixava suas emoções dominarem sua missão. Depois de traído, humilhado e abandonado pela noiva, Sansão não foi exatamente o tipo de cara que segurou a onda. Ele decidiu mostrar aos filisteus que mexer com ele tinha um preço, e esse preço seria pago em fogo e sangue. Primeiro, ele pega 300 raposas, amarra elas pelo rabo, coloca tochas entre elas e as solta nos campos de trigo dos filisteus. Imagina a cena, animais correndo desesperados com fogo no meio, incendiando plantações inteiras. Era o caos agrícola da época. Os filisteus, claro, ficaram furiosos. E como Sansão já tinha ido embora, decidiram se vingar da única forma que podiam, queimando a casa da noiva junto com ela e o pai dela. Quando Sansão soube disso, a coisa piorou. Muito pior. Ele pegou o queixo de um jumento ainda fresco e com ele matou 1000 homens. Um massacre épico, quase cinematográfico. E isso não é só uma história qualquer. Está lá em Juízes 15:15. Encontrou uma mandíbula fresca de jumento, estendeu a mão, a tomou e matou com ela 1000 homens. E aí, cansado e com sede, ele pede a Deus um milagre. E o Senhor faz brotar água de uma rocha para salvá-lo. Mais uma prova de que, mesmo com todos os seus erros, Deus ainda estava com Sansão. Mas apesar de toda essa força, algo fica claro aqui. Sansão era movido por emoção. Sua vingança era rápida, sua ira era quente. Mas e quanto autocontrole? Seria essa força física capaz de vencer guerras, mas incapaz de vencer tentações? Se tem uma coisa que Sansão não aprendeu até aqui, foi a lição de escolher bem suas companhias. Depois de tudo que viveu, ele ainda se mete em encrenca. Dessa vez, com uma mulher chamada Dalila. Ela aparece como um raio na vida dele, misteriosa, sedutora e cheia de charme. Mas o que Sansão não sabia é que ela já tinha sido comprada pelos chefes filisteus. O plano era claro: descobrir o segredo da força dele e entregá-lo amarrado como um presente de guerra. Dalila começa com aquela conversa doce, daquelas que ninguém resiste. Conta pra mim qual é o seu segredo, meu amor. E Sansão, talvez achando graça ou querendo brincar com o perigo, dá algumas respostas falsas. Se me amarrarem com 7 cordas novas, vou perder a força. Se prenderem minhas correntes com novos cabos, eu fico fraco. Mas a cada mentira, Dalila testa e vê que nada funciona. Então, aos poucos, ela vai insistindo, até que, cansado ou confiante demais, Sansão revela a verdade. Sua força está no seu cabelo, que ele nunca cortou porque é nazireu desde o nascimento. Na primeira oportunidade, enquanto ele dorme, Dalila chama os homens e manda cortar seus cabelos. É ali que tudo muda. A Bíblia diz algo simples, mas devastador. O Senhor se retirou dele. Sansão acorda sem forças, cego de corpo e alma, e é preso pelos filisteus. Seu fim parecia próximo, sua missão, perdida. Mas será que Deus havia realmente desistido dele? Não tão rápido. Agora, vamos para a parte mais épica de todas. Aquela que todo mundo espera. A vingança final de Sansão. Depois de ter os olhos vazados, ser escravizado e passar anos em uma prisão filisteia, Sansão parece ter caído de vez. A força se foi, o cabelo sumiu, e com ele talvez até a esperança. Mas algo interessante começa a acontecer. Seu cabelo, símbolo da consagração, começa a crescer de novo, e junto com ele, algo dentro dele também renasce. Talvez não a juventude, nem a glória dos tempos antigos, mas um desejo de cumprir sua missão até o fim. Os filisteus, orgulhosos de sua vitória, fazem uma grande celebração no templo do deus Dagon, o deus da fertilidade. É ali que Sansão é levado para ser motivo de riso e zombaria diante de milhares de inimigos de Israel. Mas enquanto todos riem, Sansão ora. Uma última oração. Senhor Deus, lembra-te de mim, por favor. Dá-me forças só mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus, ainda que seja com a minha própria morte. Juízes 16:28. E então, num momento digno de cinema, Sansão coloca suas mãos nas 2 colunas centrais do templo. Com um esforço sobre-humano, empurra com toda a força que lhe restava. O templo desaba. O resultado? Mais de 3.000 mortos, homens e mulheres importantes, líderes, sacerdotes, guerreiros, e Sansão morre com eles.
E sabe qual é a ironia mais incrível dessa história? Que ele matou mais pessoas na sua morte do que durante toda a sua vida. Essa foi a última batalha de Sansão, um ato final de fé, arrependimento e entrega total. Ele pode ter falhado muitas vezes, mas no fim, cumpriu sua missão. E aí, o que você achou dessa jornada com Sansão? Foi um cara cheio de força, mas também cheio de falhas. Um herói escolhido por Deus, mas que muitas vezes agiu por impulso. Um libertador do povo de Israel, mas que quase sempre parecia mais interessado em si mesmo do que na missão. Mas sabe qual é a maior lição que tiramos da história dele? Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo as mais imperfeitas, para realizar algo extraordinário. Sansão não era perfeito. Tinha um gênio difícil, uma vida sentimental confusa e uma tendência clara de ignorar os conselhos certos. Mesmo assim, Deus o usou. O Espírito Santo veio sobre ele. Ele foi instrumento de milagres e, no fim, de um ato final de coragem e fé. Isso nos mostra que não precisamos ser 100% certinhos para sermos usados por Deus. Precisamos apenas estar dispostos, obedientes, ainda que falhos, arrependidos, ainda que repetidamente. Então, eu te pergunto, você se vê em Sansão, com dons incríveis, mas lutando contra tentações? Já sentiu que, como ele, perdeu sua força espiritual por causa de escolhas ruins? Mas já experimentou, como ele, uma nova chance após um momento de verdadeira oração? Porque essa é a beleza da misericórdia de Deus. Ela não depende da nossa perfeição. Depende do nosso coração arrependido e da nossa disposição para voltar. Se você chegou até aqui, valeu demais por assistir. Se aprendeu algo novo ou se viu alguma parte da sua própria história refletida na de Sansão, comenta aqui embaixo. Eu adoro quando você interage. E se esse vídeo tocou seu coração ou te fez pensar, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso também. Porque a história de Sansão não acabou no templo de Dagon. Ela continua inspirando, ensinando e nos lembrando de uma coisa simples, mas poderosa. Mesmo nas nossas quedas, Deus ainda tem um propósito pra gente. E se você quer ajudar o canal, dê uma olhada na bio. Até o próximo vídeo.